Vamos considerar aqui o seguinte problema. Temos um observador no ponto em branco com uma câmera. Para simplificar, vamos considerar que ela está posicionada perfeitamente no chão. Além disso, vamos considerar um objeto que também está perfeitamente no chão. Vamos atribuir um nível de 0 metro para a câmera e o objeto, tá? Esse objeto começa a deslocar-se em direção vertical, vencendo a gravidade e desenvolvendo uma velocidade uniforme correspondente a 1 metro por segundo. A distância inicial entre a câmera e o objeto é de 10 metros. O que se pede é qual deve ser a velocidade angular desenvolvida pela câmera para que o ângulo θ corresponda sempre à centralização do objeto que se desloca. Para resolver, a gente pode considerar h como sendo a altura em que o objeto está no tempo t. Nesse caso, a tangente de θ em função do tempo é h sobre 10 no tempo t. Ou seja, θ em função do tempo é igual ao arco tangente de h sobre 10 no tempo t, né? Como o objeto desenvolve uma velocidade vertical constante de 1 metro por segundo, h em função do tempo, em segundos, é t metros. Vale a pena observar que a unidade de tempo corresponde a segundos e a unidade de espaço corresponde a metros. Então, a gente pode aplicar a fórmula diretamente na equação para ficar com θ de t igual ao tangente de t sobre 10. Como a velocidade angular é a derivada do ângulo em função do tempo, usando a regra da cadeia, ficamos com 1 sobre 1 mais t sobre 10 ao quadrado vezes 10. Ou seja, a velocidade angular ω em função do tempo é 10 sobre 100 mais t ao quadrado. Vamos ver no décimos se é verdade mesmo. Veja que ω de t está em conformidade com o que a gente achou e o cenário é exatamente o descrito. Α é o ângulo correspondente à aplicação dessa velocidade angular, tá? Essa expressão em tela associada ao α realiza exatamente essa função de aplicar a velocidade angular, tá? Mas aqui vocês vão precisar acreditar em mim, esse é um assunto que só vamos ver na próxima unidade, tá? Y é igual a tangente de α vezes x é a reta correspondente aos pontos no espaço cuja projeção é o centro da câmera. K é justamente o tempo segundos da animação. Vamos dar partida. Veja que a câmera está sempre centralizando o objeto, né? Agora vamos ver o clássico sistema massa-mola. Mas agora, considerando essa teoria sobre derivadas. O cenário é o seguinte: temos um muro vertical e uma superfície totalmente sem atrito. Nesse muro vertical tem uma mola cuja posição de repouso corresponde à origem. Um objeto de massa m não nula está acoplado à mola. Ele foi deixado a uma distância a da origem, que chamamos de amplitude. Vamos dizer que x é a posição desse objeto para cada tempo t. Notadamente, em t igual a 0 segundos, x é igual a a. Pela segunda lei de Newton da mecânica clássica, temos que força é igual a massa vezes a aceleração, ou seja, F é igual a m vezes a, onde a é a aceleração. Por outro lado, experimentalmente, fez sentido considerar o modelo para mola e massa, onde a força que a mola exerce no objeto é diretamente proporcional ao quão a extremidade da mola está deslocada de seu repouso, e em sentido contrário ao movimento. Ou seja, F é igual a menos k vezes x, onde k é a constante de deformação da mola. Já que esse é um problema da física, tá? Vamos usar a notação de Newton para derivadas em homenagem. Assim ficamos com menos k vezes x de t igual a m vezes a derivada de ordem 2 de x em relação ao tempo. Que função do tempo poderia ser x aqui para resolver a equação que escrevemos? Vamos testar a seguinte. X de t é igual a C1 vezes seno de raiz quadrada de k sobre m vezes t menos θ0 mais C2 vezes cosseno de raiz quadrada de k sobre m vezes t menos θ0. Será que isso é a solução? Vamos derivar uma primeira vez. Tá? A gente vai ficar com C1 vezes raiz quadrada de k sobre m vezes cosseno de raiz quadrada de k sobre m vezes t menos θ0 menos C2 vezes raiz quadrada de k sobre m vezes seno de raiz quadrada de k sobre m vezes t menos θ0. E derivando uma segunda vez, vamos ficar com menos C1 vezes k sobre m vezes seno de raiz quadrada de k sobre m vezes t menos θ0 menos C2 vezes k sobre m vezes cosseno de raiz quadrada de k sobre m vezes t menos θ0. Colocando k sobre m em evidência, ficamos com k sobre m vezes menos C1 vezes seno de raiz quadrada de k sobre m vezes t menos θ0
menos C2 vezes cosseno de raiz quadrada de K sobre M vezes T menos θ0, que dá menos K sobre M vezes x de T. Basta ver que as expressões sublinhadas, uma é igual à outra vezes menos 1. Então, ficamos com a derivada de segunda ordem de x em relação ao tempo, é menos K sobre M vezes x de T, que dá M vezes a derivada de segunda ordem de x em relação ao tempo, que é igual a menos K vezes x de T. De fato, essa expressão de x de T é uma solução, então. Finalmente, a solução dada admite várias constantes. Vamos achar os valores que se adequam ao cenário apresentado, tá? Primeiramente, o θ0 é chamado de constante de fase. Vamos querer que ele seja zero, assim o experimento representado pela equação realmente vai começar em t igual a 0 segundo. Logo no início, falamos que em t igual a 0 segundo, a massa vai estar em x igual a A, correspondendo à amplitude. Ou seja, C1 vezes seno de zero mais C2 vezes cosseno de zero é igual a A. Assim, C2 é igual a A. Por outro lado, também vamos considerar que a velocidade no início do experimento, em t igual a 0 segundo, é nula. Portanto, C1 vezes raiz quadrada de K sobre M vezes cosseno de zero menos C2 vezes raiz quadrada de K sobre M vezes seno de zero é igual a zero, o que significa que C1 vezes raiz quadrada de K sobre M é igual a zero. Como a massa não é nula, C1 tem que ser zero, assim a constante C1 é igual a zero. Substituindo θ0, C1 e C2 na solução, ficamos com x de t é igual a A vezes cosseno de raiz quadrada de K sobre M vezes t. Vamos ver no Desmos uma simulação desse cenário e o que essa equação nos mostra. Veja que a equação que colocamos corresponde exatamente à que obtivemos. Escolhemos como valor para a raiz quadrada de K sobre M 2π. Assim, vamos esticar a mola até a amplitude A desejada. E então apertar play para ver o resultado. Nesse modelo, é assim que o sistema massa-mola vai se comportar, certo, pessoal? Agora, vamos ampliar aquela ideia que foi vista no vídeo anterior sobre descrever cinemática de objetos em uma dimensão. Vamos agora nos interessar por objetos que se movimentam em duas dimensões. Como podemos descrever isso matematicamente? Observe o objeto em azul movimentando-se no plano cartesiano. A variável k nessa animação indica o tempo. Então a ideia é a seguinte: vamos descrever a movimentação da projeção do objeto no eixo x, depois no eixo y, e em seguida a gente junta os dois. A representação da movimentação em uma dimensão vocês já conhecem do vídeo anterior. Observe que a movimentação no eixo x realmente corresponde à projeção do objeto em azul. A gente faz o mesmo procedimento com o eixo y. Veja que a movimentação no eixo y realmente corresponde à projeção do objeto no eixo y. E como a gente faz isso? No eixo x, veja a função f de x de t, é a posição da coordenada x no tempo. Como o tempo aqui é designado pela variável k, a gente vê o k como argumento. Observe que é exatamente esse resultado x sub k que é colocado na primeira coordenada do par para representar a movimentação restrita ao eixo x. No eixo y, de maneira análoga, temos a função f de y de t para descrever a posição da coordenada y em função do tempo. É exatamente o resultado y sub k, que é colocado na segunda coordenada do par para representar a movimentação restrita ao eixo y. Olhe as duas projeções e o objeto simultaneamente na tela. Veja que realmente os objetos nos eixos são as projeções do objeto em azul. Em relação à velocidade, a situação é similar à dimensão 1. A gente pensa na velocidade da projeção, que, como em dimensão 1, sabemos calcular e é a derivada do espaço em relação ao tempo. Para a projeção no eixo x, a velocidade corresponde à derivada da função f de x de t em relação ao tempo. Veja a variável v sub xk, que recebe o valor da velocidade horizontal no tempo k. Na tela, a seta indica a direção da velocidade e o tamanho, o valor absoluto da velocidade. Em y, a velocidade corresponde à derivada da função f de y de t em relação ao tempo. E é na variável v sub yk que vai ficar o valor da velocidade vertical no tempo k. Veja o objeto azul movimentando-se na tela. Veja como o objeto está interconectado com suas projeções. Agora, vamos adicionar as velocidades horizontal e vertical. A soma vetorial dessas duas velocidades em laranja é a velocidade resultante. Essa velocidade resultante é realmente a velocidade que a partícula azul desenvolve no tempo. Um desafio para vocês pensarem e comentarem, se quiserem, é como a gente deveria modificar as funções f de x de t e f de y de t para que o objeto em azul desenvolvesse uma velocidade uniforme ao longo de sua trajetória. É isso, pessoal. Espero que vocês se animem a estudar. Até o próximo vídeo e tudo de bom!